Ok, Ângela, a gente conversa hoje com o gastroenterologista, Dr. Otávio Augusto Lorente. Dr. Otávio, seja muito bem-vindo aqui ao Ponto Com News mais uma vez. Bom dia, bom ano. Bom dia, bom ano para você também. Um feliz ano novo para todo mundo. Muito obrigado, é um prazer estar aqui. Doutor, a gente teve aí momento de festas e às vezes as pessoas exageram um pouquinho e vão ter que parar lá no gastro, né? Sim, com certeza. Fim de ano é época de reunir amigos, familiares, festejar bastante. As festas são muitas, né? Festa no serviço, tem a ceia, tem ano novo, são várias. E normalmente nós somos um povo festeiro por natureza. O brasileiro ele tem esse ritmo, ele tem essa maneira de ser. E com isso tende-se a haver os abusos. Esses abusos eles são tanto na parte de alimentação, mas também na parte de bebida. E tudo que é excesso faz mal, né? A gente aprende isso até com as nossas mães, né? Tudo Verdade. que é demais, Sobra. até água demais mata a planta, né? Quando nós falamos de abuso alimentar, uma das complicações principais que a gente pode ter justamente são as intoxicações alimentares. Intoxicação essa mais simples, como às vezes a gente come mais do que a gente dá conta de metabolizar e tem-se uma diarreia dita diarreia osmótica, quando você não consegue aproveitar todo aquele alimento que você ingere, então a gente come um monte de doce, um monte de carne, exagera, né? Não percebe o tanto que está exagerando e acaba tendo episódios de diarreia, mas por excesso realmente de alimento, né? O organismo não dá conta de metabolizar? Não é como dá se a gente conta. tivesse uma espécie de limite, é assim que É funciona? um limite, como se fosse um ralo, você absorve aquele tanto, mais do que isso vai transbordar. Esse excesso não metabolizado, ele tem que ser eliminado. E para ele ser eliminado, ele precisa de um solvente, no caso a água. Então ele puxa a água, né? É por isso que se fala que é uma diarreia osmótica. Então, principalmente o doce é quem mais acarreta isso. A gente exagera às vezes no doce, fala, nossa, chegou até a me dar uma diarreia, né? Mas não foi uma intoxicação, não foi nada. Nada mais foi do que um excesso realmente de alimento, principalmente de açúcares, são os que mais provocam isso. Mas isso é uma das versões, uma das, né, das alterações que a gente pode ter. Que é uma das mais comuns, digamos assim. É. Nós podemos ter também as infecções intestinais, né? As enteroinfecções. A gente vive num país tropical. No hemisfério norte está inverno, mas aqui é um calorzão, nós estamos em pleno verão. Então os alimentos, eles estão mais propensos a deteriorarem, a contaminarem. Muitas das vezes a gente já compra ceias que estão prontas e a gente não sabe como foi bem manipulado esse alimento, se ficou bem guardado. O calor ajuda muito na proliferação das bactérias e aí ocorre, no caso, as infecções intestinais, onde normalmente, todo mundo que comeu a maionese teve diarreia, né? É uma outra situação. É um dos alimentos que mais parece dar problema, mais né? Maionese, sim. Principalmente para o ovo, né? O ovo, ele, muito das vezes, a gente não observa o ovo que a gente está justamente utilizando, e se ele tiver a casquinha quebrada, ele pode ter contaminação das bactérias, né? Salmonella, Shigella, são bactérias que tendem a causar processos infecciosos na gente de maneira muito fácil. E aí todo mundo que teve contato com um determinado alimento acaba ficando propenso a desenvolver também a infecção. Você citou a questão de deixar, às vezes, de comprar ele já preparado, já há algum tempo. Por que acontece isso, de também fazer mal? É isso justamente que eu ia falar. Às vezes a pessoa tem toda a higiene, lava a mão no preparo do alimento, o alimento está todo certinho e até guarda na geladeira. Mas como nós vivemos num ambiente com muito calor, até na porta da geladeira, às vezes o alimento, se você ficar abrindo muito a porta da geladeira, abrindo e fechando, esse alimento ele fica exposto realmente à temperatura mais elevada, digamos assim, menos amena, e as bactérias conseguem se proliferar melhor. Então, no frio, quanto mais frio, menor o metabolismo das bactérias, elas proliferam menos e a probabilidade de você ingerir um volume de bactérias com capacidade para causar infecção é menor. Agora, na temperatura ambiente, num lugar assim mais quente, a capacidade que essas bactérias têm de se multiplicarem é muito maior. E claro, quanto mais a gente come, maior o risco que a gente tem de das nossas defesas não darem conta, né, dessa infecção. Por isso. Pessoas que já têm, às vezes, uma certa fragilidade ali no sistema gástrico, por ter, às vezes, uma gastrite, úlcera, sofrem mais? Sofrem. Normalmente, as alterações crônicas que a gente tem com muito mais recorrência estão relacionadas à doença do refluxo. É que os antigos falam, é gastrite aguda, é úlcera nervosa, mas a maior parte dos sintomas que são recorrentes, aquela pessoa fala, mas todo dia eu estou tomando remedinho para o meu estômago, ou todo dia eu tenho azia, isso está muito mais relacionado a refluxo.
Refluxo é quando dá esse retorno do conteúdo do estômago para o esôfago dando sintomas. Esse retorno ocorre porque você está colocando mais alimento também no estômago do que ele comporta. O estômago é uma bolsa. Se você exagera no volume, é natural que parte desse alimento vai voltar para o esôfago. O esôfago é o tubo que comunica a boca com o estômago, né? Então, nesse retorno, junto com o alimento, está voltando ácido. Então, vai piorar muito a azia, muito a queimação, a dor de estômago. E não é só quem tem problemas gástricos que vão sofrer. Nós temos que imaginar que, claro, a maior parte da população é muito saudável, mas nós temos muito dos pacientes, muito das pessoas da sociedade com diabetes, com pressão alta, insuficiência renal, pedra na vesícula. E nessas festas é quando acaba havendo a descompensação da maior parte dessas doenças, né? Quer dizer, já tem ali os probleminhas e ele acaba descompensando tudo. Descompensando de maneira muito importante. O diabético, principalmente, acaba achando que está imune por ser Natal. Ah, não, né? Agora é época santa, né? Estou imune ao açúcar, de maneira alguma. Posso cometer uns pecadinhos aqui. Posso cometer, dar uma deslizadinha, né? E não é, né? Ele acaba sofrendo as complicações disso. O hipertenso, normalmente, tende a fazer crise hipertensiva. Normalmente a gente atende muitos pacientes nessa época com crise de vesícula, por exemplo. Vesícula? Vesícula. Pedra na vesícula normalmente dá muitos sintomas quando você ingere gordura. Então, eventualmente nós estamos internando pacientes com infecção na vesícula. Por quê? Porque normalmente acabou exagerando um pouquinho no alimento. Então a pessoa perde ali o controle. O controle. E aí vai ter um problema de vesícula. Vai ter um problema de vesícula, né? Pode desencadear uma infecção desde que ela tenha a pedra, desde que ela já tenha essa predisposição, né? Você citou a questão do refluxo, que me parece também ser um problema muito comum e que às vezes nem sempre é diagnosticado. Né? A pessoa vai administrando essa situação. Como que geralmente é o diagnóstico? Como que vocês procedem com o tratamento de refluxo? Perfeito. A doença do refluxo, hoje a gente vê que uma boa parte da população tem por erro da alimentação. Não é o que a gente come, é como nós comemos. A gente vive situações de correria, de não ter tempo para sentar e mastigar, da gente comer e beber às vezes em volumes maiores. Então tudo isso predispõe à doença do refluxo ou o desencadeamento desse processo. E normalmente, quando nós temos o refluxo, um dos sintomas principais é a azia, a queimação. O paciente às vezes fala, olha, eu acordo, não consigo nem tomar café, não consigo escovar os dentes direito porque me dá ânsia. Esse paciente ele já está procurando o gastro, já está procurando o consultório. Ah, olha, eu acho que eu estou com uma úlcera, eu acho que estou com uma gastrite aguda. A história, por já ser algo recorrente, tendendo a crônico, nos leva a crer que seja refluxo. E uma das maneiras, digamos assim, mais fáceis do diagnóstico ainda, o auxílio da endoscopia. A endoscopia é um método que ele não consegue definir exatamente se é refluxo, mas ele consegue detectar uma das complicações do refluxo, que é a inflamação do esôfago, a esofagite. Um exame simples. Geralmente quem tem refluxo pode ter uma pequena inflamação do esôfago. Ah, sim. Às vezes pode ser pequena, mas pode ser inflamações mais graves. Às vezes até mais graves. Existem classificações para esofagite. É uma das maneiras mais convencionais da gente investigar, através da endoscopia. O método clássico é, você faz o diagnóstico com a história, né, o exame físico, e um exame chamado pH-metria. Esse seria o padrão ouro, mas não é um exame muito fácil de ser feito. Então, normalmente nós fazemos a pH-metria naqueles pacientes onde a endoscopia não esclarece e onde você tem dúvida que realmente pode ser refluxo. Porque como o esôfago ele passa no nosso tórax, muitas das vezes o paciente, inclusive, ele acha, por sintomas muito intensos, que está infartando. Porque fica com dor. Dor muito forte no peito. Geralmente, indivíduos jovens, ele corre para o hospital, para o pronto-socorro, achando que é um infarto. Claro que tem que ser descartado essa hipótese, e aí o cardiologista mesmo encaminha para a gente para investigar. E o tratamento de refluxo, geralmente é feito de que forma? O refluxo, como eu falei, é uma doença crônica que normalmente ele tem uma compensação. Nós conseguimos equilibrar esse paciente. Falar em cura é uma coisa muito complexa para o refluxo, porque já é um desarranjo que esse paciente tem, já é um descompasso entre a pressão que ele tem nesse estômago e a pressão de uma válvula que separa o esôfago do estômago consegue comportar. Então mas não é algo que, digamos, curável. Tem cura, tem controle talvez. Existe uma técnica operatória onde nós tendemos a tratar com cura. Outrora fazia-se de maneira
bem intensa a cirurgia. Hoje, as indicações cirúrgicas para o refluxo, elas estão restritas a uma classe muito pequena da população, porque muitos do que se operavam outrora, com 3 a 4 anos, voltavam a ter sintomas. Então, a cirurgia deixou de ser aquela indicação precisa que era antigamente, talvez há 5, 6 anos, para ser uma indicação para casos muito específicos, muito isolados. O grande problema é que é aquilo que eu falei, nós temos refluxo porque nós temos um descompasso na nossa dieta. Então, tem muito a ver com os nossos maus hábitos, tanto alimentares, quanto também esse ritmo de vida. Tanto alimentar quanto o ritmo de vida, mas principalmente alimentar. Então, a primeira coisa para você tratar um refluxo é você readequar ou reeducar esse paciente. Não deve comer grandes volumes de uma só vez. O ideal é que a gente faça várias refeições pequenas durante o dia. Não se deve tomar líquido próximo das refeições, nem antes, nem durante, nem após o almoço. Nós temos que pensar o estômago como uma bolsa e que tenha uma capacidade X de continência. Se você exagerar, vai sempre transbordar. Então, não comer muito, não tomar líquido próximo das refeições, não deitar depois de comer, que é outro hábito muito frequente, né? Que é gostoso fazer isso, né? Então, o melhor horário, né? Você come, dá aquele soninho, mas isso para quem tem refluxo é horrível. Não comer antes de dormir. Ah, mas eu não como antes de dormir, eu tomo um copinho de leite. Vai promover refluxo. Mastigar bem o alimento. E além disso, claro, existe uma sensibilidade individual. Tem gente que chega para mim e fala assim, olha, eu não posso comer miolo de pão que me dá azia. Tira o miolo de pão, não adianta insistir. Ah, toda vez que eu chupo abacaxi me dá azia. Para de chupar abacaxi. Então aí é uma sensibilidade individual. Eu não consigo, se eu for pegar um grupo de pessoas que têm refluxo, falar assim, olha, vocês não vão mais comer isso, não vão comer aquilo, não vão... porque eu corro o risco de bloquear alguém de comer algo que não lhe daria sintomas, eu corro o risco de liberar algum alimento para alguém que vai dar sintomas e o tratamento não vai ser efetivo. Ok. Doutor Otávio, muito obrigado pela sua disposição de vir conversar com a gente. Um prazer sempre, viu? Muito obrigado para você também. Conversamos com o Dr. Otávio Lorente, falou com a gente aqui no Ponto Com News. Um abraço a você, um ótimo dia. A gente se fala amanhã, às 7 horas. Até lá.